Então, olá, bem-vindas. Gente, o que eu quero falar com vocês hoje é sobre os bloqueios que nos impedem de emagrecer. Para quem não me conhece, eu sou Roberta Spadini, eu sou terapeuta, sou especialista em desenvolvimento humano, eu trabalho com comportamento humano e com treinamentos de desenvolvimento pessoal desde 2011, lá se vão alguns anos. Desde 2018, eu comecei a estudar profundamente como identificar e modificar crenças limitantes. Foi um assunto que começou a surgir muito forte na minha vida. Tudo que eu fazia, tudo que eu começava a olhar, eu chegava num ponto tipo, mas isso é crença limitante. Isso é crença limitante. E eu ficava pensando, tá, mas que danado é esse raio de crença limitante? O que faz com eles? E aí eu comecei a estudar muito profundamente esse assunto de crença limitante, de como que isso se dava, de como que isso acontecia dentro da mente humana. Então, eu me especializei muito forte nessa área de crenças limitantes. Nesse período, eu me dei conta, eu já estava em um processo de obesidade e eu comecei a me dar conta disso, porque até então eu não tinha me dado conta. Eu fui engordando desde 2014, eu comecei num processo de engordar e engordando e não me dar conta de que eu estava engordando. Então, quando eu me dei conta de que eu tinha passado de todos os meus limites de engordar, eu já estava estudando, né? Já estava estudando crença limitante e eu comecei a identificar e buscar as crenças limitantes em relação a peso, porque eu tentava emagrecer de N formas. Como todo mundo que provavelmente está acima do peso, a gente tenta tudo que dizem, né? Dieta, sei lá, 3 pulinhos, qualquer coisa que diz faz, a gente faz porque é a última esperança. Então eu tava nesse lugar de já ter tentado de tudo. Eu sempre fui uma pessoa que fiz atividade física, não era uma pessoa que comia em excesso, eu tinha compulsão alimentar em picos, assim. Mas, na maior parte do tempo, eu sabia o que comer para emagrecer, eu sabia o que tinha que fazer para emagrecer. Mas, na hora de fazer, eu não conseguia. Ou eu fazia um tempo, me motivava, começava e caía tudo por terra, desistia, entrava num processo de vamos de novo. Então, foi um processo muito longo que eu fui passando por altos e baixos. Então, eu engordava um tanto, emagrecia 1 quilo, 2 quilos, aí engordava de novo. E aí, nesse processo de estudar, a gente vai ouvindo, né? As pessoas vão falando, tipo assim, mas você precisa de um pouco mais de força de vontade. Se você se esforçasse um pouquinho mais, você conseguiria emagrecer. Então a gente vai começando a se sentir, eu fui começando a me sentir, que é muito comum, né, das pessoas que eu atendo e trabalho com elas, começa a se sentir num processo de culpa muito grande, porque você vê muitas pessoas conseguindo emagrecer, você olha pra fora e você vê as pessoas, muita gente que nem tem dificuldade com isso, e você diz, gente, mas a pessoa come um monte e não engorda, as pessoas estão lá e elas fazem exercício e eu não consigo, eu fico aqui estagnada. E aí, a gente começa a se olhar no espelho, começa a se sentir pior, né? A gente começa a se sentir nesse lugar de, cara, eu não tenho força de vontade suficiente para fazer esse negócio acontecer. E aí eu vou me sentindo um lixo, de verdade. A gente vai se sentindo péssimo. E aí o que eu comecei a descobrir? Que esse sentimento, que esse ciclo que acontece, eu tento fazer alguma coisa para emagrecer. Porque às vezes a gente nem tenta. Tem gente que tá tão cansada do processo, tipo, já tentou tanta coisa. A gente passa por esses períodos. Tentei tanta coisa, eu já fiz tanta coisa para emagrecer, que eu tô tão cansada de olhar para isso que eu nem tento mais nada. E alguns estão no processo de eu tento, mas eu chego naquele momento que eu caio. Eu tento, eu vou um tempo e desisto. Então, eu comecei a perceber que esse processo, esse ciclo que acontecia, ele estava muito relacionado ao processo que acontecia dentro da minha cabeça, esse processo mental que acontecia dentro da minha cabeça. De se sentir, de tentar não conseguir, se sentir um lixo, se sentir pior. Quando a gente se sente desse jeito, a gente vai tirando o nosso poder de ação. A culpa, ela tira o nosso poder de ação. O poder de agir, ele é inutilizado pela culpa. Então, todo momento que eu
como algo e eu me sinto culpada por ter comido, é como se eu cortasse a raiz da minha tentativa de comer certo. Eu volto pro zero. Então, quando eu olho pro espelho, eu olho e digo, cara, olha o tamanho que você tá. Claro, né? Olha o que você tá fazendo. Você não come direito, você não faz isso direito. E eu começo a me criticar, eu começo a me punir, eu começo a me olhar no espelho e ficar com aquele discurso de ódio quase que contra a gente. Isso vai gerando um sistema de culpa e de autopunição. E aí eu começo a comer mais. Quanto mais eu me xingo por estar comendo demais ou por não estar fazendo exercício físico, mais eu como, menos eu faço exercício físico. Porque esse processo mental, ele tira o meu poder de ação. E eu comecei a entender, então, que esse movimento que acontece dentro da mente, ele vai travando o processo de emagrecimento. E quanto mais a pessoa se sente incapaz de emagrecer, porque por várias tentativas, né? Você vai tentando uma vez, não consegue. Eu não sou boa o suficiente para isso. Eu não tenho força de vontade para isso. Eu não consigo. Aí já dá uma desanimada. Aí não, mas eu vou de novo. Aí eu pego o resto da força que eu tenho e vou de novo. Não, agora eu vou, porque eu vou conseguir. Mas já existe uma memória de eu não ter conseguido antes. Aquilo já perdeu um pouco a força. Aí eu não consigo de novo. Aí de novo eu me xingo, eu brigo comigo, eu digo, você não faz nada direito, nem isso você consegue fazer. Olha ali, era só você se esforçar um pouquinho mais. Isso vai diminuindo o meu poder de ação, vai diminuindo a minha capacidade de conseguir de fato emagrecer. Eu vou diminuindo a minha própria força. E aí, então, eu fui começando a entender por que isso acontece dentro da mente. Por que para algumas pessoas é fácil fazer esse processo. Algumas pessoas não têm essa dificuldade, não tem esse desafio em ir lá e emagrecer, não tem esse ponto. Por que para algumas pessoas, e é isso que eu entro no ponto algumas pessoas, elas inclusive quando eu começo a falar sobre isso lá no Instagram, algumas pessoas falam, gente, mas é só se esforçar um pouquinho mais. Comer para emagrecer é fácil, é só você fechar a boca e fazer exercício físico. Entende? Então, quem fala isso é porque nunca passou de verdade pelo desafio, sabe? E quem se acostumou a ouvir começou a se criticar por isso. Só que, gente, de verdade, se fosse simples assim, que era só fechar a boca e fazer exercício físico, todo mundo conseguiria. Mas não é um simples fato de que falta força de vontade. Não é um simples fato de que eu não sou capaz o suficiente. Existe dentro da nossa mente um programa, um sistema, que a gente pode chamar de autoimagem. O que é autoimagem? Autoimagem é a forma com que eu me enxergo, com a forma que eu aprendi a enxergar. É como se fosse um desenho de como que eu sou, de como que a minha imagem é. Essa autoimagem, ela existe em tudo, tá? Tanto no nosso peso, na nossa imagem física, tanto relacionado a sucesso, a dinheiro, a relacionamento. Todas as áreas da nossa vida, a gente tem uma coisa chamada autoimagem. Ou seja, como eu me vejo nessa área aqui. A nossa autoimagem é um sistema muito forte e ele define o meu comportamento, ou seja, a minha ação no mundo. Então, dependendo da forma com que eu me enxergo, eu tenho os meus comportamentos, as minhas ações moldadas por essa autoimagem. Então, quando a gente tem um determinado peso que a gente colocou na nossa cabeça, que a gente tem, sabe? Quanto mais tempo a gente passa acima do peso, mais essa autoimagem ela vai ficando forte. Mais eu vou acreditando, essa autoimagem ela é um sistema de crenças, eu vou acreditando que eu sou assim. Ela vai sendo formada pelas tentativas que eu fiz de emagrecer e não consegui. Então ela vai sendo formada por todos esses fracassos, que a gente chama de eu tentei e não consegui. Eu vou reforçando essa autoimagem. Quando eu estava acima do peso, tinha uma frase que eu repetia o tempo inteiro. O tempo inteiro eu repetia uma frase que era a seguinte: eu pareço uma pata. Porque eu me sentia extremamente desengonçada, sabe? Eu me sentia pesada, eu me sentia desengonçada, eu me sentia sem coordenação motora. Então, eu não tinha habilidade, eu não tinha agilidade para fazer as coisas. Eu me sentia uma pata. E eu falava isso o tempo inteiro.
Só fui me dar conta depois, né? Mas o tempo inteiro eu me referia a mim mesma como uma pata. Eu tentava fazer uma corrida. Eu dizia, mas é que eu sou muito pesada para correr. Eu sei que eu não consigo correr porque eu sou muito pesada, sabe? Aí eu tentava fazer lá um exercício. Mas é que eu não consigo porque eu não tenho coordenação, eu não sou boa nisso. Então eu tinha várias crenças que formavam um desenho, uma autoimagem de quem nós somos. A autoimagem, gente, ela funciona mais ou menos como... Sabe quando você programa o ar-condicionado? Você pega o ar-condicionado e você programa ele no 22. Aquilo ali é um ponto onde, quando a temperatura está maior, ele vai fazer todo um movimento para voltar a temperatura para 22. Quando a temperatura está menor, ele desliga para voltar a temperatura para 22. Então, ele vai sempre trazer a temperatura de volta para onde você programou, para o 22. A nossa autoimagem é exatamente isso, é uma programação do nosso sistema, do nosso programa chamado mente, principalmente a nossa mente inconsciente, que programa a nossa vida para ir até onde a minha autoimagem pode direcionar. Como que eu sei como é a minha autoimagem? A sua autoimagem nada mais é do que o resultado que você tem hoje. Ponto. Mas eu me enxergo magra, só que no espelho, só que na realidade eu não sou. Não, não é verdade. Você pode ter uma visão consciente de que você é magra, mas a sua autoimagem, ela nada mais é do que o reflexo do resultado que você tem. E aí, essa autoimagem, ela vai fazendo com que você, do lado de fora, por exemplo, você se esforça. Diz, eu vi lá que eu preciso emagrecer por N motivos, e aí eu começo a fazer uma dieta. Eu começo a me esforçar, eu corto isso, eu corto aquilo, eu começo a fazer atividade física e do lado de fora eu me esforço, eu tô fazendo um movimento. Todo mundo já passou por esse processo. Só que a autoimagem, ela tá programada lá pro 22. Vamos botar esse exemplo. Tá programada para esse X ponto. E essa programação, ela não vai deixar com que você saia desse número. Então, quando você começa, agora eu vou fazer uma dieta e vou emagrecer, parece que existe um negócio dentro de você que começa a se remexer e dizer, não, isso não vai acontecer. E aí a vontade de comer aumenta, a cabeça começa a te desmotivar e dizer, não, para que você está fazendo isso? Para que você está perdendo tempo fazendo isso aqui? Não vai funcionar. Então, existe um negócio dentro de você que começa a se remexer e você consegue. Na segunda-feira você consegue. Na terça-feira você consegue. Na quarta... E você vai um tempo, mas de repente você não tem mais forças e você não consegue mais. Não é porque você é fraca. Não é porque você não tem força de vontade. É porque a programação da sua cabeça tem um número ajustado de onde você vai, até onde você vai ficar. E ela deixa você emagrecer um pouquinho, mas ela te puxa de volta. Essa autoimagem, ela é tão forte que, inclusive, pessoas que fazem cirurgia bariátrica e não fazem um movimento de mudança de autoimagem, emagrecem muito e voltam para o peso que estavam antes. E essa autoimagem é o que vai definir como você é, como você vai se comportar no mundo, o resultado que você vai ter no mundo. Então, tudo na sua vida é definido pela forma com que você se enxerga. Esse padrão, gente, não inventei isso não, tá, gente? Além de ter confirmado isso na prática, existem muitos estudos hoje que confirmam esse processo. Inclusive, tem vários estudos sobre cirurgias plásticas, onde algumas pessoas fizeram mudanças muito drásticas no seu rosto, não fizeram uma mudança de autoimagem e não conseguiam enxergar a mudança que tinha acontecido. Elas continuavam se sentindo feias, se sentindo sem autoconfiança, se sentindo horrível, mas a imagem delas do lado de fora era ótima. A gente vê isso em muitas pessoas, que a gente olha para a pessoa e a gente diz, nossa, gente, essa pessoa é muito bonita. E quando você conversa com a pessoa, você chega perto, você entra na realidade dela, você descobre que ela se sente horrível, que a autoconfiança dela é um lixo, que ela é super insegura, super medrosa. E você olha e você diz, meu Deus, mas eu não entendo, a mulher é bonita, ela é incrível, maravilhosa. Porque ela não se vê daquela forma.
E o contrário também é verdadeiro, né? Muitas vezes você vê uma pessoa que não tem o padrão de beleza socialmente falado pela sociedade, mas ela se sente super segura, super confiante, se sente bem com ela mesma. Ou seja, porque a imagem que a gente carrega dentro é muito mais importante do que a imagem que carrega fora. E ela vai definir a forma com que a gente vai se apresentar no mundo. Bom, até aqui, ok. Entendemos que a gente tem um ponto, um set point, uma autoimagem que tem uma imagem, um desenho, um filme, uma foto de como a gente é. Essa foto faz com que a gente se comporte de determinadas maneiras, age de determinadas maneiras do mundo e tenha um resultado igual àquilo que está na nossa cabeça. Então, por isso, a gente vai entender uma coisa. De onde é que vem essa autoimagem? Como é que eu faço para mudar essa autoimagem? A gente vai falar sobre isso, não se preocupe. Ponto é, essa autoimagem, ela vem das crenças limitantes, não só das crenças limitantes, de todas as crenças que a gente carregou e a gente armazenou ao longo da vida. Tudo aquilo que eu ouvi, todas as experiências que eu passei, tudo aquilo que me formou minha personalidade, quem eu sou, desde que eu sou criança, desde que eu tô na barriga da minha mãe, na verdade, formou essa autoimagem. Só que onde é que está armazenado de verdade essa autoimagem? Ela está num lugar chamado subconsciente. Então é como se a gente dividisse a nossa mente de um modo muito grosseiro e rápido para a gente entender. É como se a gente dividisse a nossa mente entre consciente e subconsciente. A nossa mente consciente é tudo aquilo que eu sei, tudo aquilo que eu tenho consciência, que eu conheço sobre mim, que eu conheço sobre a vida, que eu conheço sobre tudo o que está acontecendo ao redor. No subconsciente tem tudo aquilo que eu vivi, que eu experimentei, que eu passei desde que eu estou na barriga da minha mãe, mas que não está consciente para mim. Ou seja, eu não tenho uma lembrança daquilo. Aquilo não está claro na minha mente. Está escondido. É como se a gente tivesse uma mesa de escritório. A gente está na nossa mesa do escritório, a gente tem uma empresa muito grande, sabe? Com milhões de clientes. E você tem na sua mesa X papéis sobre X clientes. Mas você tem um arquivo com um relatório de todos os clientes que já passaram pela empresa. O arquivo é o subconsciente. É uma coisa que você não tem acesso o tempo inteiro. Mas quando você decide ir lá e abrir o arquivo e pegar, você vai descobrir que ele está lá, que o arquivo está lá dentro. Mas no dia a dia, você só lida com o que está em cima da mesa. Então isso é a gente lida no dia a dia com o que está no nosso consciente aqui, né? Mas a gente tem um banco de dados, um arquivo armazenado de tudo que a gente viveu e armazenou e experimentou até hoje na nossa vida. Tudo que a gente viveu, ouviu, experimentou não foi para lugar nenhum. Tudo aquilo está em nós. E isso tem informações que desenham a nossa autoimagem. Bom, a gente pode comparar o nosso consciente e o nosso subconsciente. O consciente com uma borboleta. Eu gosto dessas analogias para nossa mente conseguir entender um pouco mais, tá, gente? Para tornar mais fácil. O nosso consciente é uma borboleta. E o nosso inconsciente é um elefante. Então, o que a gente tem consciência, o que a gente sabe, aquilo que a gente faz é uma borboleta. O que a gente não sabe, o que a gente não tem consciência é um elefante. Então, quando a gente está tentando emagrecer, olha que vocês vão reconhecer isso aqui agora. Quando a gente está tentando emagrecer, sem ter consciência dos bloqueios que eu carrego no meu subconsciente, é como se tivesse uma borboleta tentando puxar um elefante. É isso que a gente faz. E é essa força que a gente faz. Por quê? Porque conscientemente você sabe que precisa cuidar do que você come, você precisa fazer atividade física e você tenta, você vai lá, conscientemente você vai lá, você tenta. Mas o que você não está vendo é o que você tem armazenado no subconsciente em relação a emagrecer. Por exemplo,
Vou falar sobre 5 bloqueios que eu identifiquei na minha vida, que talvez vocês comecem a identificar na de vocês. E vou falar alguns bloqueios que é muito comum e eu atendo muitos clientes com esses bloqueios. E vocês vão começar a entender um pouco mais do que eu estou falando. Um bloqueio que a gente ouve muito desde criança e que muitas pessoas têm armazenado, provavelmente no subconsciente, é que ou se é bonita ou se é inteligente. As duas coisas a gente não pode ser. Quando a gente tem essa informação armazenada no sistema, por exemplo, isso aqui está lá no subconsciente, no seu elefante. Você, quando era criança, estava lá na escola, tinha lá uma experiência, tinha lá uma menina que era super bonitinha, mas todo mundo dizia, não, mas ela é bonita, mas é burra. Ou você ouvia os seus pais falando, se for bonita, não vai ser inteligente, tem que estudar. Então você foi gravando essas informações, você foi dando mais valor para a inteligência do que para a beleza, porque muita gente pode ter essa crença de ou se é bonita ou se é inteligente, mas achar que ser bonita é melhor do que ser inteligente. Tem muita gente que tem essa crença, e aí só consegue ser bonita e não consegue ser inteligente, entende? O que a gente não tem na maior parte das vezes é que dá para ser as duas coisas. Dá para ser bonita, dá para ser inteligente. Conscientemente a gente tem, mas inconscientemente, lá gravado nas nossas lembranças e memórias, isso não tá tão claro. Então, muitas vezes, quando você tá tentando emagrecer, tá no processo de começar a emagrecer, lá no passado você deu essa informação. Não, eu tenho que estudar, porque eu quero ser inteligente. Não dá pra ser que nem essas meninas aí que ficam, né, ou se é bonita ou se é inteligente. Então, você tá tentando emagrecer, você tá fazendo um processo de emagrecimento, o que começa a acontecer? O subconsciente, o elefante puxa antes. Não, tá lembrado aqui que você falou? Tá lembrado que a gente ouviu a vida toda? Se você for muito bonita, as pessoas vão dizer que você não é inteligente. Outra coisa, se você for muito bonita, se você tiver um corpão, você não vai ser uma pessoa séria, sabe? Olha lá. Mais ou menos assim. Imagina que você tá lá criança, tá? E aí tá a sua mãe, né? De repente, determinado dia, a sua mãe olha para você e diz assim, quer saber? Que a partir de hoje eu vou me cuidar. Eu vou cuidar de mim, eu vou começar a fazer exercício, eu vou cuidar de mim. Ok. Aí começa a arrumar uma confusão dentro de casa. Seu pai começa a ficar chateado, porque agora tá indo lá na academia, agora tá não sei o quê. Uma crença limitante, gente, nada mais é do que o seguinte, uma emoção que você sentiu embalada em uma ideia que você armazenou. Então, pegando esse exemplo hipotético, você tá lá, sua mãe dizendo, por que eu vou começar a me cuidar? Por que eu vou cuidar de mim? Eu vou pra academia, eu vou me priorizar, eu vou me colocar em primeiro lugar, porque eu também sou importante. E aí você começa a ver seu pai com uma confusão lá, tipo, começou a dar um conflito, porque olha ali, agora tá se cuidando, não sei o quê. E você começa a sentir uma emoção desconfortável, uma emoção negativa, tipo, meu pai e minha mãe estão brigando, que saco, isso é uma emoção negativa. Só que essa emoção, ela é embalada em uma ideia. Que ideia é essa? Academia traz problema. Olha lá, querer se cuidar e se priorizar traz esse desafio. Isso é ruim. Então eu embalo o todo de se cuidar, ir para academia, fazer exercício no ruim. E isso fica armazenado no meu elefante, no meu subconsciente. Ou o contrário. Sua mãe só se dedica para casa. Ela trabalha que nem uma condenada. Trabalha, se doa, só cuida dos outros, não se importa com o corpo, com nada disso. Aí, seu pai, malandro que é, se interessa pela vizinha. Como é a vizinha? Gostosona. Toda em forma, toda, né, bonitona, mas não faz nada, sabe? Aquela mulher que tem uma unha comprida desse tamanho, toda pintada, toda bonita, mas não faz nada. E aí você pega aquele sentimento de ver seu pai se interessando pela gostosona e o sentimento é o quê? Ruim. O sentimento é negativo. E você embala esse sentimento em uma ideia. Aquela mulher com aquele corpo tá fazendo meu pai olhar para ela
culpa dela que o meu pai tá olhando pra ela, porque tá com aquele corpo lá usando aquela roupa. Então eu embalo, corpo bonito não é interessante. Corpo bonito não é uma coisa boa, não é uma coisa legal. Então, o que eu quero que vocês entendam, tudo que a gente foi inconscientemente vendo e sentindo uma determinada emoção ao olhar para aquilo, a gente foi dando ideias para aquilo. E isso ficou armazenado. Então, toda emoção que eu senti negativa e eu dei uma ideia, aquilo ficou preso. Ou você tinha aquelas avós, daqueles braços daquele tamanho enorme, mas era uma casa cheia, fazia comida para todo mundo, era uma maravilha estar naquela casa, ela dava aquele monte de comida, você se sentia tão bem com aquela mulher enchendo você de comida, aquilo era uma forma de amor, e você foi olhando para aquela sensação de amor e você foi armazenando aquela sensação positiva de amor através de te dar aquele monte de comida, de juntar todo mundo e encher todo mundo de comida. E aquela emoção positiva foi juntada em uma ideia, que é aquele corpo grande, gordo, cheio de fartura, de amor. Então, é outra ideia. Tudo isso, gente, são ideias, crenças que a gente vai carregando no nosso elefantinho. Outra crença que é muito comum. Quando eu cheguei na adolescência, eu tinha meus 11 anos de idade, meu corpo cresceu muito. Eu comecei a me tornar uma mulher já, porque eu tinha 11 anos, eu era grande, tinha um corpão, começou a surgir as curvas, e eu comecei a enfrentar vários desafios, que muitas, acho que 7, 8 de 10 a cada 10 mulheres passam, que é o assédio ou os abusos. Então, a mente, ela vai associando a ideia do corpo bonito a chamar atenção, a se colocar nesse lugar de dar a entender que agora você pode dar em cima de mim porque eu tô com um corpo de mulher. E aí, eu lembro que eu tinha muito desafio. Porque eu morava no interior, né, gente? Eu nasci numa cidade do fim do mundo, e eu morava no interior. E interior, isso é muito mais comum e muito mais aceito ainda, infelizmente. E eu tinha muito problema com assédio, muito problema. Eu tinha que sair fugindo dos lugares, sabe? E o que acontece? Aquele momento, a mente ela vai dando uma associação. Isso é negativo. Esse corpo cheio de curvas, bonito, ele tá causando problema, ele tá causando dor. Então eu dou uma ideia: corpo bonito causa dor. Instala no subconsciente. Pronto, sabe? Uma emoção forte que você sente, embalada em uma ideia, é uma crença limitante. E ela tá ali. Não importa se você não lembra, nunca mais lembrou daquele fato que aconteceu, nunca mais falou daquilo, aquilo nem me incomoda mais. Se você teve uma emoção forte associada a uma ideia, tá cravada no sistema. E aquilo ali tá criando a autoimagem que você carrega. Outra crença, que é muito comum também, como eu cresci no interior, essa crença era muito forte, que é: pessoas que cuidam muito do corpo são pessoas folgadas, gente. Pessoa que não trabalha, pessoa à toa. Imagina ir pra academia, imagina cuidar, sabe? Isso é coisa de gente desocupada. Isso é coisa de gente que não é uma pessoa trabalhadora, sabe? Imagina ter tempo pra academia. Isso é coisa de gente, né? Essa era uma crença que eu carregava muito forte. Não, eu tenho que trabalhar, que eu tenho tempo de cuidar, sabe? Isso não... E isso a gente carrega muito inconsciente. As ideias de que um corpo bonito, ter tempo para cuidar de si, tempo de se priorizar, é coisa de gente desocupada, é coisa de gente à toa, né? Ou é coisa de gente fútil e mesquinha. Mulheres que cuidam muito do corpo e tem um corpo bonito, deve ser fútil, deve ser vazia. Deve ser, nossa. Então, hoje eu ainda estava atendendo uma aluna, para vocês terem ideia, a gente estava trabalhando exatamente sobre essa questão do corpo. E aí, ela trouxe essa questão de que ela começou a engordar e ficou com muita dificuldade de emagrecer depois de ter sido mãe. Isso é muito comum em várias mulheres. 2 casos. 1, depois de ter sido mãe. 2, quando casa. São 2 pontos
que começa a engordar e tem dificuldade de emagrecer. Porque são crenças meio que aceitas culturalmente de aquelas crenças que todo mundo tem quase, sabe? De inconsciente coletivo. É uma crença que você carrega porque você aprendeu a ouvir aquilo, mas todo mundo, sabe, ao redor, parece que todo mundo acredita naquilo também. Então a gente estava conversando com essa aluna que eu estava atendendo hoje, e ela falando, ela disse, cara, ela disse, agora que eu consegui me dar conta, porque até então ela disse, não, isso eu não acho. Mas quando a gente vai investigar profundamente no subconsciente, tá lá armazenado, e eu percebo que tá armazenado essa crença. Ela diz assim, eu tenho um grupo de mães, ela diz. Quando eu comecei aí nesse grupo de mães, o filho dela é autista. E aí ela tem um grupo de mães que ela frequenta de filhos autistas toda semana. Ela disse, quando eu comecei no grupo, eu lembro, ela disse, que eu me cuidava mais. Eu ia de salto, eu ia mais arrumada. Mas aí, eu lembro, ela disse, de ter ouvido algumas mulheres, nossa, ela consegue se arrumar. Nossa, dá tempo de se arrumar. E aí, foi indo, hoje ela não consegue se arrumar, ela vive, tipo, toda desleixada. Engordou uns 10 ou 15 quilos, tipo... E aí a gente começou a investigar as crenças. Qual é a crença? Mãe é um bicho sofrido. Se você não tem cara de sofrida, você não tá... Ainda mais mãe de autista, né? Como é que você vai estar linda, maravilhosa? Você não tem cara de sofrida, você não é uma boa mãe. Você não tá cuidando direito das crianças. Aí ela disse, gente, eu me lembrei que hoje mesmo eu tava andando na rua e tinha uma mulher maravilhosa andando num salto, toda magra, toda bonita. Eu lembro que o primeiro pensamento que passou na minha cabeça foi, não deve ter filho, porque para ter tempo para se cuidar e tá bonita desse jeito, não deve ter filho. Então isso é uma crença muito forte que muita gente carrega depois da maternidade, que é esse olhar de uma boa mãe, é essa mãe sofrida, sabe? Essa mãe mais gordinha, essa mãe que se doa completamente pro filho. Mãe que vai na academia, que malha, mãe que se arruma para sair de casa. Não, você não é uma boa mãe. Então, as nossas crenças, elas começam a surgir, a pipocar no olhar que a gente tem em relação ao outro. E aí o que acontece? Eu começo a identificar. Tá, eu tô com dificuldade de emagrecer, eu tô com dificuldade de ter um corpo do jeito que eu quero, bonito, magro. Eu tinha uma situação que eu vou contar pra vocês que, cara, isso eu lembro que quando eu entendi que essa crença tinha mudado, eu me dei conta, eu disse, gente, eu emagreci. Agora que eu me dei conta que isso aconteceu. Eu sempre fui uma pessoa muito ciumenta. Sempre, eu tinha muito ciúme. Desde sempre, tive que trabalhar muito ciúme na minha vida, porque eu era muito ciumenta. E aí, quando eu tava com algum namorado e tal, e chegava uma mulher bonita perto, gente, aquilo me incomodava de um jeito. Aquilo me causava um desconforto, me causava um mal-estar. Eu ficava incomodada, sabe, com aquela mulher bonita. Eu ficava com medo, eu ficava insegura, eu ficava um monte de coisa. Só que isso diz o quê? Diz que no meu subconsciente, eu acredito que mulheres muito bonitas são um perigo. Mulheres muito bonitas, com corpo escultural, causam perigo para um relacionamento. Elas causam problemas nos relacionamentos. E isso faz o quê? Quando você acredita numa coisa dessas, o subconsciente, o elefante, não deixa a borboleta fazer nada para emagrecer. Se ela faz, ele puxa de volta. Por quê? Porque ele não quer, o subconsciente, imagina que lá no passado você olhou para aquela cena do seu pai lá, sei lá, interessado naquela mulher gostosa, e você disse, olha lá, o meu pai não tá aqui me dando atenção, não tá comigo por causa daquela mulher lá. Como que é a mulher? Gostosa, toda maravilhosa. Eu junto essa cena da mulher gostosa, maravilhosa, com essa sensação do meu pai ter me abandonado para cuidar, para ficar com a mulher. E aí eu gravo essa sensação. Quando eu tô aqui tentando emagrecer e tentando ficar gostosa, o meu subconsciente puxa de volta. Não, que lá atrás você disse que isso era ruim. Lá atrás você disse que isso não era bom. Então não vou deixar você ir para lá. Não vou deixar. Outra crença muito comum que é quando as pessoas casam, né? Relacionamentos. Muitas vezes, eu já atendi uma mulher que eu atendi e que ela estava bem acima do peso e a gente começou a trabalhar e o medo dela era que ao emagrecer o relacionamento acabasse. Porque
que ela tinha, assim, ela disse, não, meu marido é muito ciumento, ele já me incomoda assim. Ela, se eu emagrecer e ficar bonita, nossa, eu vou ter trabalho demais. Cara, eu vou ter incômodo demais. Mas observa, conscientemente ela chegou para trabalhar comigo porque ela estava cansada do peso, ela não aguentava mais estar acima do peso. Então, conscientemente, a gente não tem essa clareza desses bloqueios. Então, conscientemente, todo mundo que está aqui assistindo, por quê? Porque quer emagrecer. Roberta, eu tenho clareza de que eu não aguento mais estar assim. Eu quero ser diferente, eu quero ter um corpo legal, eu quero me sentir magra, eu quero isso. Só que isso que eu quero que vocês entendam é a borboleta falando. Ou seja, a borboleta ela tem ali um peso de 10%. Então, conscientemente, o meu serzinho lindo aqui quer emagrecer. Eu tô querendo emagrecer, eu tô aqui fazendo força, tenho clareza total de que é isso que eu quero para minha vida. Só que o que a gente não enxerga e não percebe? Que existe uma força muito maior me puxando para trás. E é essa força muito maior me puxando para trás que carrega essas ideias, essas crenças, parece que imperceptíveis. Só que quando a gente começa a olhar para elas, a gente começa a dar luz, colocar luz no nosso subconsciente, procurar essas crenças, elas brotam e a gente começa a ter clareza disso. Eu vou fazer um exercício com vocês, para vocês começar a olhar para isso. Outra coisa, começar a identificar, sabe? O que será que está aqui me bloqueando para eu conseguir emagrecer? Quais são as ideias que eu armazenei dentro do meu subconsciente que me impedem de ter esse resultado que eu quero? Outra crença que eu até anotei aqui é quando a gente vai passando por alguns períodos de dor ao longo da vida, né? A gente vai levando alguns tombos, a gente vai apanhando muito da vida e não lida com aquelas dores, não lida com aquelas situações. Uma forma que o corpo encontra de se proteger também é engordando. A gordura, ela é um sinônimo de proteção para o subconsciente. Imagina lá na época das cavernas, né? Quanto mais gordo a gente fosse, mais protegido de morrer a gente estava. Então a gordura, ela sempre é uma camada de proteção. Hoje não mais uma proteção para morrer de fome, mas uma proteção das dores emocionais que eu carrego. Por isso que a gente tem essa tendência a comer emocionalmente. A maior parte da fome é uma fome emocional. Eu tô sentindo um vazio, eu tô sentindo uma dor emocional, uma ansiedade, e isso faz com que eu coma. Eu tô comendo não para suprir a fome que eu estou sentindo física, não para nutrir o meu corpo. Eu tô comendo para sanar as dores emocionais que eu carrego. Então, essas dores não resolvidas que eu vou carregando, elas vêm como essa forma de proteção, sabe? Então eu vou comendo, eu vou comendo, eu vou comendo, eu vou comendo, eu vou inchando, sabe? Eu vou enchendo como uma forma de me proteger. Então, a gordura, ela tem sempre esse sinônimo. Eu estou me protegendo de algo estando acima do peso. Então, eu estou me protegendo. Muitas vezes a pessoa carrega dores de não querer estar em relacionamento. Eu não quero entrar em relacionamento. Eu já sofri muito em relacionamento. Aí eu vou criando dores em relação a relacionamento. E aí o que começa a acontecer? Eu vou inchando, porque se eu engordar muito, ninguém vai me querer. E aí eu me afasto de relacionamentos. Então eu me fecho para o mundo a partir dessa forma. Outra forma de que a gente vai engordando inconscientemente é honra a nossa família. Todo mundo da minha família é gordinho. Eu vou também entrando nesse lugar de um peso, de estar acima do peso. Ok? Então, vou fazer um exercício aqui. A gente tem 10 minutos ainda. Eu vou fazer um exercício aqui para vocês identificarem, começarem a olhar para essas crenças limitantes que vocês carregam. Para que você faça isso, eu peço que você feche seu olho, porque eu quero que você, nesse momento, olhe para dentro. E para a gente olhar para dentro, a gente precisa fechar o nosso mundo externo, fechar o nosso olho e trazer a nossa atenção para o momento presente. Então eu quero que você feche seu olho,
Respire fundo. E traz a atenção para o seu corpo. Traz a atenção para a sua respiração. Sente o seu corpo, sente a sua atenção no aqui e no agora. Agora eu quero que você imagine, que você visualize na sua cabeça a imagem que você quer do seu peso. A imagem que você imagina que você gostaria de estar. Imagina você magra, do jeito que você sonha. Imagina você com uma roupa que você quer magra, com um biquíni que você quer colocar. Imagina você num ambiente magra. Eu quero que você sinta essa experiência de se sentir nesse corpo. De imaginar você nesse corpo, de você se sentir plena, maravilhosa nesse corpo magro. Observa. Agora traz para essa imagem o seu ambiente, as pessoas com que você convive, a sua família, o seu relacionamento, os seus amigos. E traz e coloca todo mundo no ambiente, você com um corpo magro. E agora que você respire fundo e pergunte, como se você conversasse com o seu elefante, com o seu subconsciente. E você perguntasse assim para ele: subconsciente, o que acontece de ruim se eu emagrecer e ficar com esse corpo? E você vai perceber um pequeno sentimento. Você vai sentir. É muito sutil. Talvez na primeira vez, bem sutil. Mas você vai perceber um desconforto no seu corpo em estar magra, bonita, gostosa. Talvez um medo de um julgamento, um medo de chamar atenção, um medo de alguma coisa. Você vai começar a perceber. Quanto mais você fizer esse exercício de imaginar o corpo que você quer e você começar a buscar dentro de você essas perguntas para o subconsciente. Subconsciente, mas afinal, o que eu perco se eu emagrecer e ficar bonita, gostosa, maravilhosa? O que eu perco que eu tenho hoje? O que você tem aí guardado, subconsciente, que é ruim para mim emagrecer? O que você acha que acontece de ruim comigo se eu emagrecer? Você pode até anotar essas frases e você começar a fazer essa identificação. Outro exercício que você pode fazer é o seguinte exercício. Comece a olhar para as pessoas que têm o corpo que você quer, que você sonha, que você imagina. Pessoas próximas, pessoas que você vê na rua. Qual é o olhar que você tem em relação a elas? Qual é o primeiro pensamento que vem na sua cabeça quando você vê esse tipo de pessoa? O seu subconsciente sempre vai te proteger. Esse é o objetivo dele. Então, se você olha para uma mulher muito bonita e você diz, deve ser fútil, o seu subconsciente nunca vai deixar você ser bonita. Por quê? Porque ele não quer que você seja fútil. Se você olha e diz, nossa, essa dali deve ser uma toa, essa aí deve ser não sei o quê, e isso é ruim, o seu subconsciente nunca vai deixar você ser algo que te causa um sentimento ruim. Ok? Então, você vai começando, esse é um exercício simples, é o nosso primeiro exercício de identificação das crenças. Quanto mais você for fazendo esse exercício, mais você vai tendo clareza sobre esse processo, mais você vai ganhando consciência de quais os bloqueios que estão realmente impedindo de emagrecer, que não é a falta de força de vontade, que não é porque você é uma descompensada e come, sabe? Não é nada disso. É só uma programação do seu sistema. E se é uma programação do seu sistema, você não precisa mais brigar com você.
Você vai aprender a conversar com o seu subconsciente e entender o porquê que ele está tentando te proteger. Para que a partir disso possa ser feito um trabalho de mudança de crença, de mudança de autoimagem. E aí o seu corpo, ele quer emagrecer. Quando o seu subconsciente e o seu consciente querem a mesma coisa, vocês vão trabalhar junto. E emagrecer vai ser um processo fácil, vai ser um processo sem sofrimento. Porque os dois querem a mesma coisa. Quando a borboleta está querendo emagrecer e o subconsciente está puxando e dizendo não, isso não vai ser bom para você, isso trava. Ok? Então, essa é a nossa parte dos bloqueios que eu queria passar para vocês. E espero que vocês tenham trazido essa clareza, tenha caído algumas fichas aí. E quero saber se vocês têm alguma dúvida, alguma questão aí.